Quando a chuva incessante começou a cair nos Apeninos italianos, os soldados da Força Expedicionária Brasileira se viram em meio a um cenário que lembrava mais um pesadelo do que uma campanha militar. O sargento Almeida estava em frente à sua tenda, com o olhar fixo nas caixas de fósforos que deveriam fornecer o calor essencial para a sobrevivência. Mas ao invés de fogo, apenas lama. A frustração e o medo pulsavam em seu peito, enquanto o frio cortante fazia suas mãos tremerem. Ele nunca tinha se sentido tão vulnerável, tão exposto ao elemento, que tornara a guerra uma luta não apenas contra o inimigo, mas contra a própria natureza. A madrugada parecia não ter fim, e cada gota que caía era como um lembrete da dificuldade que enfrentavam. Almeida respirou fundo, tentando afastar a sensação de impotência que o invadia. Meses antes, ao partir do Brasil, ele havia se sentido cheio de esperança, imbuído de um fervor patriótico que iluminava seus olhos. Ele se lembrava do calor ensolarado do país tropical, das promessas de glória e do apoio logístico que garantira que estariam bem equipados. Contudo, a realidade era cruel e implacável. Agora, com a umidade encharcando tudo ao seu redor, o que deveria ser simples se tornara um desafio angustiante. O que estava em jogo ali não era apenas a batalha contra as forças do eixo, mas a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Em meio à incerteza, um companheiro de batalhão, soldado Costa, tirou do bolso um isqueiro barato, que havia comprado em uma loja de conveniência antes do embarque. Com um gesto rápido, ele virou o pequeno objeto nas mãos, e os olhos de Almeida brilharam. Para muitos, aquele isqueiro era apenas um item insignificante, mas para eles, ele se tornaria um símbolo de resistência e esperança. Com o primeiro clique, uma chama tímida surgiu, iluminando os rostos dos soldados que a cercavam. Era como se a luz daquele pequeno fogo pudesse espantar a escuridão que se instalara em suas almas. O som do isqueiro se repetia, quebrando o silêncio opressivo da noite. Cada estalo era uma promessa renovada de calor e conforto, um lembrete de que a vida ainda pulsava em meio ao caos. Mas o que mais impactava Almeida era a conexão que começava a se formar entre aqueles homens, unidos não apenas pela guerra, mas pela luta comum contra a adversidade. O primeiro fogo aceso trouxe consigo um calor que ia além do físico, aquecia seus corações e reacendia a esperança que parecia ter se perdido. Enquanto observava o brilho das chamas, Almeida começou a sentir uma mudança em seu interior. A frustração que antes o consumia foi se dissipando, dando lugar a uma nova perspectiva. Ele percebeu que a situação exigia mais do que apenas equipamentos e suprimentos. Necessitava de criatividade e colaboração. O isqueiro de Costa, simples e barato, se tornara uma ferramenta de resiliência, um meio de enfrentar um inimigo que era tão implacável quanto a própria guerra. Os dias se tornaram longos e as noites intermináveis. A chuva não dava trégua, mas cada clique do isqueiro se tornava um farol de esperança em meio à tempestade. Os soldados se reuniam em torno da fogueira improvisada, compartilhando histórias, rindo e, por alguns momentos, esquecendo os horrores da batalha. Era uma brecha de normalidade em meio ao absurdo da guerra, uma afirmação da humanidade que ainda habitava aqueles homens. Aquela chama, acesa por um simples isqueiro, simbolizava a luta pela sobrevivência em um contexto que desafiava até mesmo os mais resilientes. Para Almeida, estava claro que, enquanto houvesse vida, haveria também esperança. A guerra os havia colocado em uma posição de vulnerabilidade, mas através da camaradagem e da solidariedade, eles encontrariam uma maneira de resistir. E assim, em meio à lama e à chuva, acendiam não apenas fogueiras, mas a coragem de continuar lutando. Meses antes, ao partir do Brasil, Almeida havia se sentido imbuído de um espírito patriótico que vibrava em seu coração.
Desde o início de 1944, ele sabia que sua vida mudaria para sempre. O trem que os levara até o porto de embarque era um emaranhado de risos e esperanças, cada soldado sonhando com as glórias que a guerra prometia. A imagem do Brasil, com suas florestas exuberantes e praias ensolaradas, era uma lembrança distante, uma promessa de que estariam em breve lutando por um ideal maior em terras estrangeiras. A viagem de navio foi marcada por uma mistura de ansiedade e excitação. Almeida recordava-se das conversas ao redor da mesa na cantina, onde os homens falavam sobre a valentia e a bravura que demonstrariam. Vamos mostrar a eles do que somos feitos, diziam, com um brilho nos olhos. As promessas de equipamentos modernos e estratégias militares eficazes acalentavam seus corações, e todos acreditavam que a tecnologia os protegeria. Mas a realidade estava prestes a desmoronar essas ilusões. Quando finalmente chegaram à Itália, a recepção foi muito diferente do que haviam imaginado. O calor do sol ainda estava presente, mas logo se viu que aquele ambiente belo escondia uma cultura de guerra e destruição. As cidades estavam em ruínas e a guerra se tornava uma sombra que pairava sobre cada esquina. Almeida e seus companheiros foram recebidos por oficiais que lhes mostravam mapas e estratégias, mas a incerteza pairava no ar. O que deveria ser uma nova missão gloriosa se transformou em um pesadelo logístico, com suprimentos escassos e um terreno hostil que parecia querer engoli-los. A primeira batalha que enfrentaram foi contra as forças inimigas, mas a segunda, e mais desafiadora, se revelou ser contra a natureza. Os dias se arrastavam em meio a chuvas torrenciais que tornavam o terreno lamacento e traiçoeiro. Almeida e seus homens tentavam se adaptar, mas cada avanço parecia um combate desgastante. A umidade penetrava nas tendas e a comida, que deveria ser um combustível para lutar, se tornava uma lembrança distante. A frustração crescia à medida que as caixas de fósforos prometidas não conseguiam fazer frente à chuva incessante. O campo de batalha era um labirinto de lama e dor, e a moral começava a despencar. Em sua solidão, Almeida refletia sobre o peso da responsabilidade que carregava. Ele não era apenas um soldado, era um líder, alguém a quem seus homens olhavam em busca de força. As tentativas anteriores de solução, como cartas para as autoridades militares pedindo mais suprimentos, pareciam soar em vão. As respostas eram breves e frias, uma lembrança de que o exército não poderia garantir tudo. A cada dia em que a chuva caía, o peso em seu peito aumentava e a solidão se tornava uma companheira constante. Em meio a essa crise, o sargento percebeu que os desafios só aumentavam. As discussões entre os soldados sobre o que fazer se tornaram comuns, e ele viu rostos cansados, cheios de dúvida. A ideia de que a tecnologia militar os salvaria da situação foi colocada em xeque. Os homens que antes falavam com bravura agora se viam perdidos, questionando se todos aqueles esforços valeriam a pena. O que antes era um sonho se transformava em um cenário de desespero, e o frio que cortava seu corpo parecia penetrar em suas almas. A tempestade parecia um reflexo do que se passava dentro de Almeida. Ele se lembrava do calor do Rio de Janeiro, das risadas e das promessas feitas antes da partida. Agora, ali, no meio da lama e da incerteza, ele sabia que precisava encontrar uma maneira de reacender não apenas o fogo em suas mãos, mas também a esperança em seus corações. E assim, em meio à natureza indomável, a luta por sobrevivência se tornava não apenas uma batalha contra o inimigo, mas contra a própria desumanização que a guerra impunha. Era hora de mudar a narrativa e transformar o desespero em força. Naquela noite, enquanto a chuva caía sem parar,
O som de um clique metálico ecoou no acampamento. Almeida estava em meio à escuridão, observando o soldado Costa acender a chama com o isqueiro que se tornara um símbolo de esperança. O brilho da pequena fogueira iluminou os rostos cansados e encharcados dos soldados, oferecendo um alívio temporário das adversidades que enfrentavam. O calor emanava não apenas para os corpos, mas também para as almas sufocadas pela frieza da guerra. A fumaça subia, misturando-se com o cheiro da terra molhada, enquanto os homens se reuniam ao redor da fogueira. Almeida observava cada um deles, alguns com os olhos fechados, respirando fundo, enquanto outros compartilhavam histórias e risadas. O calor da fogueira não apenas aquecia, mas também despertava uma sensação de união em meio ao desespero. O medo que antes dominava suas expressões agora se misturava a uma nova determinação. Aqueles momentos de descontração eram um sopro de vida, um lembrete de que, mesmo em meio ao horror da guerra, a camaradagem podia prevalecer. Almeida prestou atenção nos detalhes ao seu redor. O som das risadas, os rostos iluminados pela luz das chamas, o cheiro do alimento sendo preparado nas panelas improvisadas. O calor da fogueira despertava uma consciência coletiva. A batalha que enfrentavam era mais do que física, era uma luta pela preservação da humanidade. Para Almeida, a imagem do isqueiro de Lanove, agora uma relíquia de coragem, representava a resiliência que habitava dentro de cada um deles. Um símbolo de que a esperança poderia surgir mesmo das coisas mais simples. À medida que a noite avançava, as conversas tornaram-se mais profundas. Os homens começaram a compartilhar não apenas risos, mas também medos e inseguranças. Almeida escutava atentamente, percebendo que cada um carregava suas próprias batalhas internas. O jovem Silva confessou que temia nunca mais voltar para casa, enquanto o veterano Mendes descrevia a dor de perder amigos e como essa perda o assombrava. A fogueira se tornava um espaço seguro, onde as vulnerabilidades podiam ser expostas sem medo de julgamento. Decidido a reafirmar sua liderança, Almeida se levantou. A chama da fogueira refletiu em seus olhos, criando um cenário quase místico. "Estamos aqui por um motivo", disse ele, sua voz ecoando na noite, firme e clara. "Lutamos não apenas por nós, mas por aqueles que amamos e por um futuro melhor. Não importa quão difícil seja, juntos somos mais fortes. E enquanto mantivermos essa chama acesa, sempre haverá esperança." O silêncio que se seguiu foi profundo e reverente. Cada homem absorveu suas palavras, e o som da chuva parecia mais suave, quase harmonioso. A determinação que emanava da chama da fogueira era palpável, como uma corrente elétrica no ar. Embora a guerra continuasse feroz e implacável, aquele momento se tornava um ponto de virada, um marco de resistência. Almeida sabia que, independentemente do que viria, a união e aquela chama lhes davam a força necessária para continuar lutando, transformando o desespero em uma nova esperança. A fogueira crepitava, e à medida que as chamas dançavam, o espírito de camaradagem entre os homens crescia. A guerra ainda era uma realidade sombria, mas naquela noite, em meio à tempestade, eles encontraram uma luz que não se apagaria facilmente. E assim, rodeados pela escuridão e pela lama, os soldados da FEB descobriram que, mesmo em circunstâncias adversas, a verdadeira força residia na união e na esperança compartilhada. Enquanto observava as chamas dançarem na fogueira, Almeida começou a pensar sobre o significado daquele isqueiro. Não apenas como um objeto, mas como um símbolo da luta e da resiliência de seus homens. Aquelas pequenas chamas não representavam apenas calor, mas também a força coletiva que eles haviam encontrado em meio à adversidade.
O sargento se perguntava como havia chegado até ali, em um cenário que distava tanto da vida que conhecera no Brasil, cercado pelo calor do sol e pelo espírito vibrante do seu povo. A cada estalo da fogueira, ele refletia sobre a fragilidade da condição humana. O calor que emanava de seu improvisado lar na selva de lama era um lembrete de que a vida, mesmo em seus momentos mais difíceis, poderia ainda brilhar. Almeida se lembrou de como, antes da guerra, ele havia aprendido a confiar nas promessas da tecnologia militar. Armas modernas, equipamentos sofisticados e estratégias bem elaboradas eram as promessas que o trouxeram até ali. No entanto, agora, ele percebia que a sobrevivência, muitas vezes, dependia de algo tão simples e humilde quanto um isqueiro barato. A noite prosseguia, e ao olhar para os rostos de seus homens, Almeida viu algo que ia além da luta individual por cada um deles. Era um espírito de comunidade emergente que os unia. O riso, as histórias compartilhadas e a conexão íntima que se formava entre eles eram as verdadeiras armas que possuíam contra a frieza do mundo exterior. O sargento sentiu um impulso de transformar essa união em algo mais significativo, uma mensagem de esperança que poderia ser levada adiante. Ele começou a traçar planos na mente, visualizando como poderiam usar a força que haviam encontrado ao redor da fogueira para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Almeida imaginou a necessidade de criar um sistema de rodízio para que todos pudessem se aquecer e se alimentar, garantindo que o espírito de camaradagem se mantivesse aceso. Seria um desafio, mas ele estava decidido a fazer isso acontecer. Ao amanhecer, a chuva continuava a cair, mas a determinação de Almeida havia se renovado. Ele convocou seus homens e todos se reuniram ao redor da fogueira, agora com a luz do dia começando a penetrar as nuvens escuras. Ontem à noite encontramos uma força em nós mesmos que muitos não acreditariam ser possível, começou ele, sua voz firme e clara. Não podemos deixar que a lama e a chuva nos derrotarem. Precisamos trabalhar juntos, apoiar uns aos outros e transformar essa adversidade em força. Vamos criar um plano, um sistema que nos permita sobreviver e resistir, não apenas como soldados, mas como uma família. Os rostos de seus homens mostraram uma nova centelha de esperança. A ideia de trabalhar em conjunto, de se ajudarem mutuamente, era exatamente o que eles precisavam naquele momento. As conversas começaram a fluir, e Almeida sentiu a energia positiva crescendo entre eles. Desde a distribuição das rações até a criação de turnos para manter a fogueira acesa, cada sugestão parecia trazer um novo sentido de propósito. Aquele simples isqueiro de R$9 se tornara um símbolo de resistência e inovação. Almeida percebeu que a verdadeira força não estava na quantidade de armamento que possuíam, mas na capacidade de se adaptarem às circunstâncias, de se unirem em torno de um objetivo comum. Assim, a ideia de um sistema de rodízio foi adotada rapidamente e a camaradagem se fortaleceu à medida que cada homem se tornava responsável por manter a chama viva, não apenas da fogueira, mas também da esperança. Naquela manhã, as dificuldades e adversidades ainda existiam, mas a determinação de Almeida e de seus homens se tornava uma luz que não poderia ser apagada. Eles estavam prontos para enfrentar não apenas a batalha que os aguardava, mas também qualquer tempestade que a vida lhes impusesse. A chama da esperança, acesa por um simples isqueiro, agora se espalhava como um fogo inextinguível em seus corações. Os dias seguintes trouxeram um novo senso de propósito para Almeida e seus homens. Com a nova estratégia em andamento, a dinâmica do acampamento começou a mudar. A fogueira tornou-se o coração da base, um lugar onde os soldados se reuniam não apenas para se aquecer, mas para compartilhar experiências, trocar ideias e apoiar uns aos outros.
Cada manhã, eles se organizavam de forma sistemática. Turnos foram estabelecidos para a manutenção da chama e para preparar as refeições. O isqueiro de 9 raios, que antes parecia insignificante, agora era venerado como um talismã contra o desespero. Certa manhã, enquanto o sol ainda não havia rompido completamente a névoa, Almeida decidiu que era hora de fortalecer ainda mais a camaradagem entre os soldados. Ele propôs um pequeno evento que poderia elevar o moral. Uma manhã de jogos e competições. Precisamos lembrar que, além de soldados, somos homens, disse ele, sua voz ecoando com força. Vamos nos divertir um pouco, rir e esquecer das dificuldades, nem que seja por um breve momento. Os homens reagiram com entusiasmo, e logo as conversas se transformaram em risadas. Um campo lamacento se transformou rapidamente em um espaço de camaradagem, onde brincadeiras e competições criativas começaram a surgir. A corrida de obstáculos, a disputa para ver quem conseguia pular mais longe na lama, e até mesmo um improvisado concurso de talentos. O acampamento ganhou vida, e as risadas ecoavam pelo ar, competindo com o som da chuva que caía. Almeida observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo seu coração aquecer com a alegria de seus homens. O evento não apenas os aproximava, mas também reforçava a ideia de que, mesmo em meio ao caos da guerra, pequenos momentos de felicidade podiam brotar e florescer. Ele viu soldados como Silva e Mendes, que antes carregavam o peso da tristeza, iluminarem-se com o espírito de camaradagem. No entanto, nem tudo era fácil. Um dia, enquanto os jogos aconteciam, um grupo de soldados de outra unidade se aproximou, trazendo más notícias. Um ataque inimigo estava previsto para a noite e a tensão novamente ficou palpável no ar. Almeida sentiu a ansiedade crescer entre seus homens, e a alegria do dia anterior parecia uma memória distante. Sem hesitar, ele reuniu todos ao redor da fogueira. Sim, temos um desafio pela frente, começou, sua voz firme, mas reconfortante. Mas lembrem-se do que conquistamos juntos. A força que encontramos em nós mesmos não pode ser apagada por uma ameaça externa. Este é o momento de nos unirmos ainda mais e usarmos tudo o que aprendemos. Vamos nos preparar e enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. As palavras de Almeida trouxeram um novo senso de propósito. O acampamento se transformou rapidamente em um centro de preparação, com soldados organizando suprimentos, verificando armas e criando estratégias. A camaradagem se intensificou, e as conexões que haviam feito ao longo dos últimos dias se mostraram fundamentais. Cada homem estava disposto a lutar não apenas por si mesmo, mas pelo grupo que se tornara como uma família. Naquela noite, enquanto a chuva ainda caía, Almeida e seus homens se reuniram para a última refeição antes do confronto. A fogueira crepitava suavemente e eles compartilharam histórias e risadas, tentando manter o espírito alto. O isqueiro, agora um símbolo de resistência e união, estava sempre à mão, pronto para acender a chama quando necessário. Independentemente do que acontecer amanhã, lembrem-se do que somos capazes, disse Almeida, olhando nos olhos de cada um. Nossas experiências nos moldaram. A coragem que encontramos aqui nos fortaleceu. Juntos somos mais do que soldados, somos irmãos. As palavras de Almeida ecoaram na mente de cada um, e ao encerrar a noite, eles sabiam que, independentemente do que o futuro lhes reservasse, enfrentariam juntos o que viesse pela frente. A noite que se seguiu ao encontro ao redor da fogueira foi marcada por um silêncio tenso. Almeida e seus homens estavam cientes do que os aguardava. O som da chuva, que antes trazia alívio, agora parecia um prenúncio de algo sinistro. Com a luz da manhã, a atmosfera do acampamento tornara-se pesada e a ansiedade permeava o ar.
Almeida se levantou cedo, determinado a preparar suas tropas. Ele sabia que, no calor da batalha, cada decisão contaria e que a unidade que haviam construído era a única proteção. No entanto, a realidade da guerra se impunha de maneira cruel. Tensões começaram a surgir entre os homens, à medida que alguns expressavam preocupações sobre a possibilidade real de perda. Outros questionavam a eficácia do plano. Precisamos nos concentrar, disse Almeida, tentando manter a calma. Vamos nos dividir em grupos menores com funções definidas. Precisamos estar prontos para o que vier e isso deve ser feito juntos. O olhar apreensivo de Silva, com sua mão tremendo ao ajustar o equipamento, refletia o estado de espírito da tropa. O sol se erguia lentamente, mas a luz mal conseguia penetrar as nuvens escuras. Almeida organizou uma última reunião ao redor da fogueira ainda fumegante. Lembrem-se do que construímos aqui. Não somos apenas um grupo de homens lutando. Somos uma equipe, uma família. O que enfrentamos hoje não é só uma batalha contra inimigos externos, mas também contra o medo que pode nos dividir. Se mantivermos a cabeça erguida e agirmos juntos, podemos superar qualquer desafio. Com isso, as tensões começaram a se dissipar. Os rostos de seus homens mostraram uma nova determinação e o espírito de camaradagem que haviam cultivado se fortaleceu. Os soldados se reuniram em suas funções e o clima de unidade voltou a reinar, mesmo que brevemente. À medida que a hora do ataque se aproximava, a adrenalina crescia. Almeida percebeu que a combinação de medo e expectativa transformava a atmosfera. Os soldados checavam suas armas repetidamente, murmurando palavras de encorajamento. Todos sabiam que, apesar da preparação, o resultado era incerto e a sombra da possibilidade de perda pesava sobre eles. Quando o momento de avançar chegou, Almeida e seus homens se posicionaram, prontos para enfrentar o desconhecido. O som de passos pesados na lama se misturava ao estrondoso trovão, criando uma sinfonia de tensão. Cada homem respirava fundo, sentindo a mistura de medo e determinação. Eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha que, em muitos aspectos, era tão perigoso quanto a tempestade que os cercava. Almeida sentiu o peso sobre seus ombros. A responsabilidade não era apenas sobre seus soldados, mas também sobre o legado que deixariam. Enquanto marchavam em direção ao confronto, ele se lembrava do isqueiro e do que representava. A capacidade de acender a esperança nas noites mais sombrias. Assim, avançaram, prontos para enfrentar qualquer desafio que estivesse à frente, unidos não apenas pela obrigação militar, mas também pela força de um vínculo que transcendeu a guerra. A batalha que se aproximava seria mais uma página em suas histórias, e cada um carregava a certeza de que, independentemente do resultado, o espírito de camaradagem os acompanharia. A batalha começou com uma intensidade avassaladora. Almeida e seus homens avançaram sob uma chuva torrencial, com a terra enlameada dificultando cada passo. As explosões ecoavam ao longe, acompanhadas por gritos e sons de metal colidindo. O ar estava pesado com o cheiro de pólvora e a umidade, e a realidade implacável da guerra se impôs sobre eles. O coração de Almeida batia forte, mas ele se esforçou para manter a calma e a determinação em meio ao caos. Os soldados se espalharam em formação, com Almeida na linha de frente, determinado a liderar pelo exemplo. Sua mente, afiada e focada, lembrava-se das palavras que havia compartilhado com eles. Juntos somos mais fortes. Com essa mantra em mente, ele olhou para Silva e Mendes, que estavam próximos, e deu um aceno de incentivo. O olhar deles refletia a mistura de medo e coragem que todos sentiam. À medida que se aproximavam do campo de batalha, Almeida viu a primeira linha inimiga em posição.
Com um grito firme, ele ordenou que seus homens se preparassem. O som ensurdecedor de disparos reverberava e cada um dos soldados de Almeida começou a responder. O treinamento que haviam recebido e as experiências compartilhadas se tornaram essenciais naquele momento crítico. Eles se moviam juntos como um só corpo, cada um cobrindo o outro, buscando abrigo atrás de rochas e árvores. Os minutos se arrastaram e as táticas de Almeida mostravam-se eficazes. Ele notou que a moral de seus homens estava se elevando e a camaradagem que haviam construído se tornava um escudo contra o desespero. No calor da batalha, risadas nervosas surgiam entre os gritos e a bravura de cada um brilhava em meio à escuridão. Um soldado, conhecido por suas piadas, fez uma brincadeira que arrancou risadas mesmo em meio à luta. Se eu não voltar, prometo que vou pegar uma cerveja gelada para todos vocês aí em cima. A batalha intensificou-se à medida que o inimigo começou a retaliar. Almeida, observando a crescente pressão sobre suas tropas, tomou a decisão de avançar. Com um sinal, ele liderou o ataque, gritando ordens para que seus homens o seguissem. O som de botas na lama misturou-se ao estrondo dos disparos e explosões. Cada passo era uma luta, mas a determinação se refletia nos rostos de seus soldados. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão próxima fez o chão tremer, e Almeida se viu atirado para o lado, sentindo uma dor aguda em seu braço. O caos ao seu redor aumentou, e ele rapidamente se levantou, focando na necessidade imediata de manter a ordem. O campo de batalha estava repleto de fumaça e gritos, mas ele não podia permitir que o medo o dominasse. Com um esforço, ele se reergueu, apoiando-se em uma árvore enquanto avaliava a situação. "Continuem, não parem, vamos avançar!" gritou com todas as suas forças. Ele viu Silva, que havia hesitado, encontrar coragem e se juntar aos outros. O olhar determinado de Mendes trouxe um renascimento de esperança. Mesmo ferido, Almeida avançou junto com seus homens, determinado a conduzi-los à vitória. A luta se desenrolava e, apesar das dificuldades, a força da unidade prevaleceu. Em meio ao caos, Almeida percebeu que o que havia construído com seus homens era algo maior do que ele mesmo. Era a coragem e a determinação de cada pessoa naquele campo de batalha. E a força que emanava daquela união se tornava um farol em meio à escuridão. A batalha ainda não havia terminado, mas a certeza de que lutavam por algo maior os mantinha firmes. Naquele momento, Almeida compreendeu que, independentemente do que acontecesse, o legado que deixariam seria uma história de luta, fraternidade e esperança. E enquanto a luta se intensificava, a chama da coragem acesa em cada um deles se tornava inextinguível, iluminando o caminho através da tempestade que os rodeava.